aí. Doutor Sigma, a propósito, quando estava mal a coisa, diziam, vão entregar de novo para o Inter Grande de mão beijada. Fernando Carvalho vai tomar as rédeas da situação. O senhor deve ter ouvido isso aí também, né? Ouvi, mas nem o Fernando Carvalho tem interesse em tomar as rédeas do Inter. Os interesses dele, como dizia o Brizola, estão em outros ninhos, em outras atividades, que é a atividade profissional dele, tem todo o direito de fazer isso, não estou criticando, mas acho que encerrou a vida dele no Internacional, né? E pelo que eu sei também, o Inter Grande, que eu fui fundador, um dos primeiros, né, também está completamente rachado, né, porque o que ocorreu lá na eleição passada com o Inter Grande foi um absurdo, né? Ficou sem norte, ficou sem candidato, uma tinha, outra não tinha, depois, sabe, foi uma irresponsabilidade muito grande. Acho que essa irresponsabilidade política da condução da sucessão, isso aí foi fruto da má condução do Marcelo Medeiros, né? Então, isso tem que ser dito. O Inter Grande, para mim, né, é um grupo de pessoas que está ali agarrado no poder, que administrou o Internacional na gestão Marcelo Medeiros, né, e foi uma gestão muito ruim do ponto de vista financeiro e principalmente do futebol. Não ganhou absolutamente nada, né? Não ganhou absolutamente nada. E a gestão que está aí é uma continuidade disso, né? Não é a mesma coisa. Como não é a mesma coisa? O Barcelos foi vice-presidente de administrativo, de finanças do Internacional, né? O Barcelos foi vice-presidente de futebol do Internacional. Contratou, também não ganhou nada, né? E até hoje não ganhou nada. E aí veio com uma conversa, né, do projeto, que é projeto, renovação. Mas que renovação é essa, né? Renovação do quê? Então, mas assim, mudou, né? Assim, para concordar com o Marcelo, o que vai acontecer, Marcelo? Eu tenho 12 anos, tive 12 anos, né, na administração do Internacional, como dirigente do Internacional, uma parte no futebol, outra parte em outras áreas, né? Mas a gente vai cansando, né? Eu canso e as gerações, elas vão se sucedendo, né? Esse discurso lá da atual direção, né, que era um sonho dourado de romper com o passado, como se o passado tivesse sido, né, nefasto para o Internacional, e ao contrário, né? Eu fiz parte de gestões que foram gestões absolutamente vitoriosas. E então esse discurso pega, e hoje com as redes sociais, né, bombardeando, dizendo que fulano é isso, que fulano é aquilo, é o que acontece, o que vale não é a realidade, né? Eu acho que o sócio do Internacional que votou nessa eleição tem muita responsabilidade, porque não refletiu, quer dizer, votaram um sujeito para presidente do clube, né, que na época do Campeonato Mundial sequer era sócio do Internacional, tinha ali 6 anos no conselho do clube. Não tem, é um milagre, né? É um ET que caiu num disco voador, porque não conhecia o Beira-Rio antigo, né? Mas tudo bem, tem o direito de administrar, teve voto, é bem verdade que estamos discutindo essa eleição, né? Ela está sendo analisada judicialmente, a eleição, não porque queira, né, alguém queira concorrer ou assumir o cargo dele, mas se tiver alguma coisa errada, né, que nós sabemos que tem, isso não pode se repetir no Internacional, né? Pode manipular a eleição no raio que parta, mas não dentro de um clube de futebol, né? Eu, cada vez mais, sabe, eu fiquei encantado, eu fui assistir lá em Brasília o jogo do Botafogo e Ceilândia, né? O Botafogo, né, adotou agora o clube empresa, né? Tinha 28 mil torcedores do Botafogo lá no Mané Garrincha, torcendo pelo Botafogo, uma torcida que há quanto tempo não ganha um título, então na esperança de que as coisas têm que mudar, e eu acho que cada vez mais tem que afastar a política da administração do clube, né? Não falo em política partidária, né? A política partidária, esses dias eu ainda escrevi um artigo, todo mundo, é bem o que o Marcelo falou, todos nós temos o direito de ser do partido A, B, C, né? Ter ou não ter atividade política partidária, isso é uma opção pessoal. O que está errado? É levar para dentro dos clubes de futebol, que é uma gremiação, né, uma conjugação
de pessoas que têm a mesma paixão, as mesmas práticas e os mesmos métodos da política institucional, que é a cooptação de pessoas, a troca de favores, a má gestão para tirar proveito pessoal, e isso tudo nós sabemos que ocorre em todos os clubes de futebol. Já ocorreu no Grêmio, ocorre no Grêmio, já ocorreu no Internacional, ocorre no Internacional, nós sabemos de tudo isso. O que era a grande tábua de salvação, né, para essas situações de má administração nos clubes de futebol? É um pouco isso que o Marcelo falou. Tu chegava eu sofri muito isso, chegava numa reunião do conselho, pegava a palavra e dizia, olha, isso está errado por assim, 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 assim. Não, mas a partir daqui nós não podemos ir, porque daí é a imagem do clube que vai sofrer, né? Eu acho errado isso, porque isso te torna conivente com situações que não poderiam ocorrer. Tá bem, o clube de futebol não é um ente público, ele não está subordinado às normas da administração pública, mas ele é de interesse de um público imenso, ele é uma associação, e quem é o dono da associação são os sócios, é a Assembleia Geral o órgão máximo. Então, é sim obrigação de quem dirige um clube de futebol ser transparente, ser liso, fazer tomada de preço, tem uma série de métodos que são aplicáveis à administração pública que tem sim que ser levados e praticados no clube de futebol. O Estatuto do Internacional, num dos seus primeiros artigos, repete os princípios da administração pública, o princípio da transparência, o princípio da impessoalidade, né? E assim por diante. Então, esses são princípios que deviam ter, só que eles estão escritos lá, mas não são praticados. Quando um presidente do conselho nega um pedido de informação, como os nossos são negados constantemente, né? Ele não está sendo transparente, né? E isso prejudica, e isso cria monstros dentro dos clubes, né, que levam a situações muito negativas. Vamos pegar a gestão Vitório Pífio, a gestão Marcelo Medeiros e a gestão Barcelos, se pegar do ponto de vista, se pudéssemos quantificar qual é o prejuízo que essas três gestões levaram do ponto de vista econômico, do ponto de vista da marca do Internacional, é tremendo, é incalculável. E essas pessoas respondem por isso? Respondem pelas más contratações? Respondem pelo número de pessoas que deixam de ser sócio, que não se associam ao Internacional, pela imagem do clube? A imagem hoje do Grêmio Internacional no cenário nacional é muito ruim. Eu concordo com o Marcelo, o Grêmio Internacional tem um grande quadro social, até porque nós não somos clubes, né, nacionais. Agora, vai assistir, tem um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro, do São Paulo, né, e vai em qualquer pizzaria, em qualquer bar ao longo do Brasil, né, em qualquer lugar do Brasil, norte, nordeste, centro, oeste, e vê qual é a população que está ali torcendo para o clube, né? Torcidas imensas. Então, eu acho que também nós não nos preparamos para isso, né? Tanto o Grêmio como o Internacional. Eu acho que as estratégias de marketing que têm utilizado são batidas, né? E nada de novo, né? Nós temos que... Marcelo, só para encerrar, estou também falando demais, quando o Internacional foi campeão do mundo, nós continuamos intensificando a política de associação. Alguns pensavam que o Internacional ia ganhar muito dinheiro, que ia ser um clube internacional, né? Não sendo redundante, mas com prestígio internacional, e não aconteceu nada disso. Nós fizemos um levantamento com a agência de propaganda de qual era o caminho dos sócios do Internacional, daqueles que se associaram no Internacional. É exatamente dentro dos 5 milhões, que é o que divide o nosso estado, que tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. 5 milhões aproximadamente são gremistas e 5 milhões aproximadamente são colorados. Vou fazer isso para ser amistoso aqui nessa conversa, né? Mas é metade do estado para cada um. Aonde que a gente cresce? É nessa metade. Ou então na trilha dos gaúchos que saíram daqui, foram para Santa Catarina, para o Paraná, né? Para o Mato Grosso, para o Pará. É isso que acontece. Então é isso que nós temos que trabalhar, e não trabalhamos isso.